Oi meus amores, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Não se esqueçam de se inscrever, deixar o like, ativar as notificações no sininho para receber todos os meus vídeos. E no vídeo de hoje eu levanto uma questão. Existem muitas pessoas, muitos grupos, de céticos e ateus que lutam para provar que a Bíblia tem contradições. Mas será que tem mesmo? Primeiramente vamos entender o que é uma contradição. Uma contradição acontece quando afirmamos que duas ou mais coisas são verdade, quando essas coisas negam uma a outra. Por exemplo, você não pode dizer que nasceu no Brasil e que nasceu no Japão. Você não pode afirmar que nasceu no Brasil e no Japão ao mesmo tempo. Você só pode nascer em um lugar. Logo, essas duas afirmações são uma contradição. Eu vou logo dizendo para vocês que não há erro e contradições na Bíblia, porque ela é a palavra de Deus inspirada e inerrante. A doutrina da inerrância das Escrituras é uma das mais preciosas para os cristãos. Isso porque a Bíblia é fonte de todo conhecimento especial que recebemos acerca de Deus, seus atos redentores, da sua vontade, seus propósitos. Então, se houvessem erros e contradições na Bíblia, ela deixaria de ser a verdade absoluta que regula nossas vidas. E nenhuma de suas informações seriam confiáveis. Então, se acreditamos na plena inspiração verbal da Bíblia, então também acreditamos que nenhuma de suas palavras está errada. Consequentemente, a Bíblia é totalmente confiável. Não apenas nas suas questões doutrinárias e éticas, mas também nas questões históricas e culturais. Existem algumas supostas contradições que não são contradições bíblicas. Quando falamos que não há erros e contradições na Bíblia, precisamos considerar alguns pontos. Em primeiro lugar, não estamos negando que pode haver pequenos problemas nas diversas traduções posteriores do texto bíblico. A inerrância bíblica diz respeito aos seus documentos originais, os autógrafos. Pessoas que copiaram e traduziram possam ter aplicado uma ou outra palavra que talvez não fosse a mais apropriada. Isso explica, por exemplo, pequenas diferenças de nomes de pessoas, lugares e datas. Mas mesmo assim, a integridade do texto bíblico é insuperável. E as dúvidas quanto às variantes textuais, erros de copistas e tradutores não representam nem 2% do total dos textos bíblicos. Bem como não ameaçam nenhuma informação central da doutrina bíblica. Em segundo lugar, todos os supostos erros e contradições da Bíblia, que são apontados pelos céticos, podem ser perfeitamente explicados. E além disso, alguns desses supostos erros e contradições que as pessoas alegam haver na Bíblia são apenas passagens sobre as quais não temos todos os dados necessários para explicá-las ou harmonizá-las. Mas à medida que novos dados vão surgindo, seja no campo da arqueologia, seja no avanço dos estudos em idiomas originais, muitas dessas questões vão se esclarecendo. Outro engano comum das pessoas que dizem que existem contradições na Bíblia é ignorar que a Escritura foi escrita sob a linguagem do observador. Isso quer dizer que não é propósito da Bíblia fornecer uma descrição científica de funcionamento do universo ou servir como uma enciclopédia de ciências naturais. Por exemplo, a informação bíblica de que um certo dia o Sol parou no céu não é um erro bíblico que foi desmascarado pelo avanço científico, mas é apenas a descrição do fenômeno do ponto de vista do observador. Mesmo hoje nós sabendo da rotação da Terra sobre seu próprio eixo, ainda assim temos o costume de falar que o Sol nasce numa extremidade do céu e se põe na outra. Isto é pura linguagem do observador. Quem já lê a Bíblia sabe que tem muitos recenseamentos e genealogias. Também registra datas importantes, idades e outros números. Mas em alguns lugares os nomes e números não batem certo. Por exemplo, em algumas partes a mesma pessoa pode ser chamada por dois nomes diferentes. Um caso disso é o rei Amazias, que também era chamado Uzias. É óbvio pelo texto que Uzias e Amazias são a mesma pessoa. Ou ele tinha dois nomes, como João Pedro. Ou ele teve um nome de nascimento, mas ficou conhecido por um apelido. Isso poderá também explicar outras contradições em algumas genealogias. Em outras situações, os manuscritos antigos fazem números diferentes. Um caso é a idade do rei Joaquim. Diz que ele tinha 18 anos quando começou a reinar e alguns manuscritos antigos também confirmam isso. Mas outros textos antigos dizem que ele tinha 8 anos. Isso provavelmente foi uma distração da pessoa que copiou o texto. Então, se analisarmos tudo, existe pouquíssima diferença se comparado com a quantidade de nomes e números que batem certo. Considerando que tudo foi copiado à mão ao longo dos séculos, sem os recursos que temos hoje, com sistemas de contagem diferentes e muita informação destruída pelo tempo. É incrível a exatidão dos nomes e números da Bíblia. Os erros que conseguiram entrar na Bíblia foram poucos e insignificantes. A arqueologia tem provado que a informação histórica da Bíblia é muito exata e digna de confiança. Existem muitos documentos históricos que confirmam vários dados da Bíblia diante de evidências. Não temos razão para crer que traz algum erro sério nas partes que ainda não foram confirmadas pela arqueologia. As únicas contradições que realmente podem fazer uma diferença são contradições nos ensinamentos da Bíblia. Mas muitas das contradições que costumam ser apresentadas são apenas versículos tirados do contexto, o que modifica o seu sentido. Quer um exemplo? A Bíblia proíbe a criação de imagens em Deuteronômio, mas ordena a criação de imagens em Êxodo.
Fora do contexto parece uma contradição, mas quando a gente vai ler Deuteronômio, mostra que as imagens proibidas são apenas imagens para adoração, ou seja, ídolos. Imagens decorativas não tem problema algum. Analisar o contexto é essencial. Tirar versículos fora do contexto é uma forma preguiçosa e desonesta de argumentar. Então, quando a gente analisa a Bíblia, vemos que não tem contradições. Vemos que não tem contradições verdadeiras em sua mensagem. Basta ler a Bíblia de forma honesta, lembrando sempre que cada passagem faz parte de um contexto maior. Espero que esse vídeo tenha ajudado você de alguma forma. Se você tem alguma dúvida sobre a inerrância da Bíblia. Que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.